Bom dia a todos. Aqui quem vos fala é a professora Cíntia Milagre, do Instituto de Química da Unesp, e nós vamos dar continuidade então ao ciclo de webinars do Ser-Susquem, falando um pouco hoje sobre os fundamentos para a obtenção de enzimas para emprego em biocatálise. As dúvidas ou as perguntas que vocês tiverem serão respondidas no final desse webinar. Então, pensando no mercado global de enzimas, são vários bilhões de dólares faturados aí anualmente. Em 2015, foram em torno de 8,18 bilhões, sendo que desses 1,63 para enzimas conhecidas como especializadas, diferentes das enzimas industriais, e uma estimativa de 17,5 bilhões em 2024. Essas previsões são difíceis de analisar porque a gente tem que lembrar que esse mercado de enzimas, 70% dele é detido por apenas 3 companhias, a DuPont, a DSM e a Novozymes, e várias empresas têm as suas próprias facilities para obtenção de enzimas, mas ainda assim são números expressivos. Quando a gente pensa na distribuição de setores, então nós temos a utilização de enzimas. As enzimas conhecidas como para aplicações em biocatálise são em especial aquelas utilizadas no setor farmacêutico, na parte de pesquisas, desenvolvimento em pesquisa em biotecnologia, e na seção na área de diagnósticos. Bom, quando a gente pensa então em uso de enzimas em biocatálise, o que é, só redefinindo a biocatálise, a Bruna comentou no último webinar, mas seria então a utilização de enzimas ou outros catalisadores biológicos. Os outros catalisadores biológicos mais utilizados são os anticorpos e RNA com função enzimática para síntese e produção química e com o atrativo de oferecer uma catálise potencialmente mais seletiva, segura e sustentável do ponto de vista ambiental. Bom, nesse contexto, então, o processo biocatalítico ele engloba algumas etapas. Eu tenho que primeiro pensar qual é o produto que me interessa, definir esse processo de forma sustentável. Então, hoje em dia não é possível mais a gente pensar num processo sem sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade econômica também, se a gente vai pensar do ponto de vista de aplicações. Uma vez então que o processo foi definido, a primeira etapa é a seleção do biocatalisador. E aí começam a surgir as primeiras questões. Esse biocatalisador vai ser utilizado na forma de enzimas isoladas ou na forma de células íntegras. Uma vez que o biocatalisador tenha sido isolado, em geral, ele passa por etapas de evolução, combinando então a parte de engenharia genética e os ensaios de alta eficiência. O biocatalisador, então, tendo sido evoluído, começa-se a pensar, então, na parte de aplicação. Será que essa enzima ela é estável o suficiente para as condições operacionais nas quais elas serão utilizadas? E aí, algumas estratégias seriam a imobilização das enzimas, visando principalmente o reuso e também visando o uso de solventes orgânicos nas reações. E, por fim, fechando esse ciclo, pensamos nas demandas sintéticas. Então, depois de tudo isso, será que o catalisador ele é seletivo o suficiente? Pode ser aplicado em cascatas catalíticas? Ele está adequado ao tipo de reator no qual ele será empregado? E na recuperação do produto. Então, em geral, é esse um ciclo que é percorrido nos processos biocatalíticos. Então, pensando na primeira etapa desse ciclo, o planejamento retrosintético ele é fundamental. E aí, se eu quero trabalhar com uma enzima para uma determinada reação, a primeira pergunta que aparece é: já existe uma enzima para essa reação do meu interesse que eu tenho intenção de trabalhar? E felizmente hoje em dia a resposta é sim, nós temos um arsenal grande de enzimas para várias reações, como por exemplo enzimas capazes de fazer reações de oxidação e redução, como as enzimas do citocromo P450, que são capazes de fazer hidroxilações em regiões ou em carbonos pouco ativados, álcool-oxidases, então transformando álcoois e aminas nos respectivos compostos oxidados, as haloperoxidases para formação de peróxidos,
Hoje, muitos grupos trabalhando com transaminases capazes de fazer aminação redutiva de cetonas, cetorredutases interessantes para a formação de álcoois quirais, azenoatorredutases, mas também nós temos enzimas das classes das hidrolases, como as lipases esterases, que podem então fazer a hidrólise de um éster, nitrilas hidratases, capazes de converter uma nitrila diretamente em uma amida, seguido pelo uso das amidases, que levam essa amida num ácido carboxílico, desalogenases. Ainda temos liases, que são enzimas capazes de catalisar a formação de ligações carbono-carbono tão importantes, né, para a gente dentro da química orgânica. Hoje em dia, várias aldolases já são bastante empregadas, cianohidrinas liases, enfim. Então, que no passado era bastante restrito o uso de variedade de enzimas, hoje em dia nós já temos um arsenal bastante interessante do ponto de vista de análises retrosintéticas dentro da química orgânica. Bom, se eu sei então que já tem uma enzima para esse meu processo, a próxima questão é qual tipo de biocatalisador eu vou trabalhar. Então, essas enzimas serão enzimas de fontes microbianas, animais, vegetais. Se forem microbianas, eu vou trabalhar com fungos, leveduras, bactérias. Muitas perguntas para responder, né? Esses micro-organismos serão cepas geneticamente modificadas? As cepas selvagens são suficientemente ativas? Preciso fazer a purificação, trabalhar com as enzimas puras ou semipuras? Posso trabalhar com extrato enzimático? Esse biocatalisador estará livre, imobilizado? Então, são vários fatores que precisam ser levados em consideração na escolha do biocatalisador. Bom, então, pensando nas fontes de enzimas, nós temos 3 principais fontes que eu mencionei anteriormente, né? Enzimas de origem animal, vegetal e microbiana. Sendo que dessas, aproximadamente 88% das enzimas utilizadas industrialmente são enzimas de origem microbiana. Por que será que isso acontece? Se a gente for fazer um comparativo entre enzimas microbianas versus as animais e vegetais, as microbianas, em geral, são mais baratas de se produzir. Essa produção é mais previsível, facilmente controlável, né? Pensando nos fornecedores e na composição dessas enzimas, elas são mais regulares, mais facilmente obtidas, e nós não temos tantos problemas como acontece no caso de tecidos animais e vegetais, que em geral contêm materiais potencialmente mais perigosos que os materiais microbianos, como os compostos fenólicos de plantas, enzimas endógenas, inibidores de proteases, que podem afetar de alguma forma a nossa reação. Bom, enfim, então aí nós entramos agora nessas fontes de biocatalisadores. Vamos focar daqui para frente nas enzimas de origem microbiana e deixar um pouco de lado as enzimas de origem vegetal e animal. As enzimas microbianas, nós temos 2 grandes fontes. Eu posso adquirir comercialmente uma enzima ou eu posso trabalhar com coleções de culturas microbianas. Cada uma dessas opções tem as suas vantagens e desvantagens. As enzimas que são disponíveis comercialmente, aqui eu coloco uma lista de algumas empresas. Essa lista não é exaustiva e nem tem a intenção de fazer propaganda de nenhuma delas, mas para a gente saber que existem atualmente várias empresas comercializando enzimas, sejam na forma de kits, como esse que está ilustrado aqui, onde nós podemos fazer uma triagem prévia dessas enzimas e depois comprar numa quantidade maior aquela enzima que deu o melhor resultado. E lembrando que nós temos mais que 50 classes diferentes de enzimas disponíveis para diferentes reações orgânicas. Então, é bastante interessante, é importante a gente se dar conta disso aí. Bom, em relação às culturas microbianas, nós temos culturas microbianas comerciais, e aqui destacando para as 2 coleções que nós temos no Brasil, a Coleção Brasileira de Micro-Organismos de Ambiente e Indústria, o CBMAI, e a Coleção de Culturas Tropical, gerenciada pela Fundação André Tozelo, ambas em Campinas. Então, você pode facilmente adquirir essas culturas, sejam na forma de micro-organismos, células liofilizadas
ou os islantes e fazer a manutenção desses micro-organismos no próprio laboratório para a obtenção das enzimas. Outra opção seria partir para a biodiversidade natural, lembrando, né, que nós estamos no Brasil, onde há uma grande biodiversidade, uma grande riqueza, com potencial para a descoberta de novas enzimas ou enzimas mais ativas e que ainda não foram encontradas. E aí, então, trabalha-se com coleções de culturas microbianas particulares com a produção de enzimas in-house. Então, seriam essas as nossas opções. Se nós formos trabalhar com a biodiversidade natural, é importante lembrar que apenas 1% dessa biodiversidade é composta por micro-organismos cultiváveis, né? E desses 1%, estima-se que apenas 10% ou menos tenham sido completamente descritos e caracterizados. 99%, então, são micro-organismos não cultiváveis com potencial enorme para a descoberta de novas enzimas. E quais seriam, então, as estratégias para a obtenção de enzimas? Se forem micro-organismos cultiváveis, em geral é seguida, então, uma estratégia dependente de cultivo, onde eu vou partir do micro-organismo ou de uma coleção de micro-organismos, faço o isolamento desses micro-organismos, eles são cultivados em meios fermentativos, são realizados ensaios de triagem enzimática que podem ser monitorados por cromatografia ou outras técnicas para detectar, então, a função da enzima de interesse. E aí trabalhar com a célula, com a enzima selvagem. Ainda existe uma opção de fazer o isolamento do DNA desse micro-organismo, a ligação com um vetor, transformá-lo num hospedeiro apropriado, e aí nós teremos a superexpressão dessa enzima selvagem, todos vindo então de micro-organismos da biodiversidade. Se eu quero trabalhar com estratégias não dependentes de cultivo, uma das plataformas mais utilizadas são as estratégias de metagenômica, que nesse caso, então, o que acontece? O DNA total de micro-organismos de uma amostra ambiental, por exemplo, o solo, ele é isolado e passa pelos mesmos processos anteriores, né? Esse DNA é ligado ao vetor, transformado em hospedeiros apropriados, e aí nós temos, então, gerado uma biblioteca de mutantes, onde realiza-se a triagem para obtenção de potenciais novas enzimas. Certo? Quais seriam as vantagens e as desvantagens de se trabalhar com cada uma dessas opções? Na primeira delas, as enzimas comerciais, a principal vantagem é que elas são bastante fáceis de se trabalhar, não requer nenhum conhecimento de microbiologia, nem infraestrutura de microbiologia no laboratório, elas são obtidas comercialmente, existem boas chances de sucesso para as reações, uma vez que essas enzimas já foram vastamente estudadas e trabalhadas por vários grupos de pesquisas e para diferentes reações. As desvantagens, algumas delas são caras, nem todas, mas dependendo da enzima e da quantidade, elas podem ser caras e ficamos limitados às enzimas que estão disponíveis comercialmente. Em contrapartida, quando opta-se por trabalhar com coleções de culturas microbianas, comparado com as enzimas, elas são mais baratas, de fácil obtenção, são potenciais fontes de novos catalisadores, porém, nós precisamos agora ter conhecimento e infraestrutura na parte de microbiologia, e quando trabalha-se com células íntegras, há a possibilidade de formação de subprodutos, uma vez que todo o maquinário enzimático do micro-organismo é utilizado. E, por fim, nós temos as enzimas produzidas in-house, né? Vantagens. A gente, em geral, quando produz as próprias enzimas, nós detemos grande conhecimento da sequência enzimática e, principalmente, se depois for necessário alguma estratégia de evolução, isso é bastante importante, e tem-se a liberdade de produzir a enzima de interesse. As desvantagens ou as limitações seriam a necessidade de conhecimentos de microbiologia e da parte de biologia molecular, e é um pouco mais difícil escolher a enzima desejada dentre as várias sequências obtidas, uma vez que elas são de um número muito grande.
Pensando então, independente se vai trabalhar com essas fontes de enzimas, se elas são comerciais, produzidas em house ou se são coleções de culturas microbianas, a primeira etapa ou um dos gargalos fundamentais são os ensaios de triagem enzimática. Esses ensaios, então, eles monitoram a transformação do substrato pelo produto catalisado pela enzima de interesse, características importantes que são acompanhadas nesse processo. Se essas enzimas são ativas, seletivas o suficiente, se há especificidade ou não do substrato e estabilidade. E essas reações, esses ensaios enzimáticos, eles podem ser monitorados ou acompanhados por diferentes estratégias. Então, se a minha reação ela é endotérmica ou exotérmica suficiente, a gente pode monitorar então essas variações de temperatura através de calorimetria, medir variações na turbidez, os métodos cromatográficos que podem ser um pouco mais demorados, mas que dão respostas mais precisas, e as variações espectrais, técnicas de UV-Vis, fluorescência, infravermelho RMN, os sensores eletroquímicos e até mesmo o monitoramento do crescimento microbiano é utilizado nos ensaios de triagem enzimática. Esses ensaios de triagem enzimática, eles precisam ser bastante robustos e dar uma resposta relativamente rápida. Existem várias estratégias, eu vou apresentar aqui para vocês uma delas, que seria uma estratégia baseada em hierarquia, começando por uma etapa de identificação qualitativa dessa enzima. Então, trazendo um exemplo aqui para vocês, ensaios enzimáticos a enzima de interesse são lipases, por exemplo, poderia começar então com ensaios em placas de Petri. Essas placas, o agar enriquecido com azeite de oliva e rodamina, e sabe-se que quando os ésteres são hidrolisados, esses ácidos graxos liberados no meio, eles interagem com a rodamina, formam complexos fluorescentes e os hits positivos, então, podem ser selecionados nesse primeiro ensaio, que só dá uma resposta do tipo sim ou não, uma resposta binária, e ele é meramente qualitativo. Bom, uma vez que esses hits foram selecionados, pode-se seguir com uma segunda etapa agora semi-quantitativa, passando para placas de 96 poços, em formato miniaturizado, e ainda então seguindo nessa busca por lipases. Nesse exemplo, o uso de sondas fluorogênicas tem sido bastante utilizado. Aqui no Brasil nós temos o grupo da professora Anita Marçaioli, pioneiro no desenvolvimento desses ensaios. Então aqui, por exemplo, 3 sondas fluorogênicas foram utilizadas, com diferentes grupos R aqui na cadeia desse éster. Se houver a presença de uma lipase ou uma esterase, haverá então a hidrólise do éster. Esse composto 2 formado sofre uma oxidação com o periodato de sódio, e na presença de BSA em pH maior que 7 há uma reação de beta-eliminação, liberando o ânion umbeliferona, que é fluorescente, apresenta fluorescência azul. Então, através desses ensaios aqui agora em meio líquido, é possível então quantificar a atividade enzimática, e dependendo da sonda fluorogênica que é utilizada, a gente pode já até começar a fazer, inferir sobre a estereoseletividade dessas enzimas. E por fim, os hits então selecionados nessa etapa, que eles vão diminuindo o número de indivíduos que tem que ser avaliado de uma etapa para outra, passamos para uma etapa completamente qualitativa, que seriam os ensaios monitorados por cromatografia ou por RMN, nesse caso, desse exemplo específico, por cromatografia gasosa, onde então também uma enzima uma lipase de Artobacter é avaliada para a hidrólise desse éster, gerando então agora um composto que que é um componente da cadeia lateral do taxol. Então, agora sim, nesses últimos ensaios, trabalham-se com substratos reais e não mais com, por exemplo, sondas fluorogênicas. Existe uma discussão se trabalhar com sondas fluorogênicas e cromogênicas se seria bom ou não em relação ao número de resultados falso positivos, mas a gente precisa pensar que
Atualmente são gerados, principalmente quando trabalha-se com a parte de biomol, metagenômica, são gerados bibliotecas muito grandes e a gente precisa, então, pensar em estratégias para tornar os ensaios enzimáticos viáveis. Não é possível fazer triagem por cromatografia gasosa, por exemplo, de uma biblioteca de 5.000, 10.000 clones. Fica praticamente impossível. Então, pensando nisso, as indústrias elas já detêm sistemas robóticos já há bastante tempo. Nas universidades isso ainda não é tão comum, mas começam a aparecer, principalmente na Europa, plataformas totalmente robotizadas, como essa que eu trouxe ilustrada aqui, que está sob responsabilidade do professor Uwe Bonschauer, na Alemanha. Dentro essa plataforma, então, ela contém um carrossel onde ficam as microplacas, uma geladeira para armazenamento de reagentes das microplacas, incubadoras, centrífugas, leitoras de microplaca, de forma que todo ensaio pode ser realizado aqui dentro durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que viabiliza agora trabalhar com bibliotecas maiores, né? São os chamados ensaios de ultra alta eficiência, mas para isso precisam ser bastante robustos. No caso específico desse sistema robotizado do professor Uwe, numa publicação recente, então ele relata que, utilizando essa plataforma, por exemplo, ele conseguiu monitorar a triagem de 4 enzimas diferentes que o grupo dele tinha interesse, começando então aqui por as ômega transaminases. O objetivo então era triar enzimas capazes de aceitar cetonas mais estericamente impedidas, e para isso então ele partiu de 1.400 mutantes. Desses 1.400, após a triagem desses 1.400, ele encontrou 3 mutantes que apresentavam atividade 3 vezes maior que a cepa selvagem. Outro exemplo, no caso de Baeyer-Williger monoxigenases, então aqui o interesse do grupo deles era conseguir mutantes que não sofressem tanta inibição pelo produto, e partindo de uma biblioteca de 3.300 mutantes, foi possível selecionar 6 hits, sendo que o melhor hit positivo apresentava uma resistência à inibição pelo produto 2 vezes maior que a cepa mutante, assim como os outros exemplos que ele cita. Então, só para mostrar o número, né, esse número expressivo, 3.000, 2.000, 5.000 mutantes, fazer tudo isso manual não é uma tarefa tão fácil assim. No passado, pensando então na disponibilidade desse catalisador e no processo, na reação de interesse, o processo ele tinha que ser idealizado todo em torno das limitações da enzima, né? Não tinha, antes do advento da tecnologia do DNA recombinante, não era possível então fazer adaptações ou modulações no biocatalisador. Então, limitações como baixa estabilidade da enzima, se essa enzima tinha seletividade suficiente ou se a seletividade ela que era desejada, principalmente em relação à estereoseletividade, o escopo de substrato, se a enzima sofria ou não inibição pelo produto, e a robustez frente às condições operacionais, eram fatores que a gente não conseguia mudar muito, e aí o processo ficava à mercê do catalisador que era disponível. Atualmente nós já saímos dessa etapa aí, né, desses processos comprometidos para acomodar o catalisador, os processos que eram um pesadelo, e passamos agora para processos dos sonhos, porque agora o catalisador ele pode ser adaptado ao processo, ele deve ser adaptado ao processo, e para isso, industrialmente, fica muito mais atrativo. Várias métricas típicas em um processo industrial agora são alcançadas com bons números, como, por exemplo, o rendimento da reação, né, a grama de produto formado por grama de reagente investido, a produtividade volumétrica, que é o quanto de produto que eu formei pelo volume do reator por hora de reação, produtividade específica, que é a quantidade de produto formado por grama de catalisador de enzima por hora, a concentração do produto. Antigamente
trabalhava-se bastante com soluções bastante diluídas e hoje em dia é possível trabalhar em concentrações maiores. E o rendimento enzimático, que é muito importante, quanto de biocatalisador é necessário para produzir uma determinada quantidade de produtos. Bom, tudo isso foi possível porque agora é possível fazer a evolução desses biocatalisadores, né? Tem o artigo famoso publicado na Nature pelo professor Uwe, Kaslauskas, Huisman, Lutz e colaboradores, onde eles classificam as ondas da biocatálise. Então, pensando que anteriormente à década de 70, na primeira onda da biocatálise, o que tinha-se disponível eram as enzimas naturais, né? E trabalhava-se então com essas limitações dessas enzimas que não poderiam sofrer nenhuma modificação genética. Passando então da década de 70 e 80 para a primeira onda da biocatálise, onde então começa-se a ter o domínio sobre a técnica do DNA recombinante, começam-se então a fazer mutagêneses randômicas ou sítio-dirigidas, passando para a terceira onda, onde agora novas técnicas como o DNA shuffling, os estudos computacionais acoplados a esse conhecimento são incorporados. E agora fala-se já, né, nós estamos agora aqui na transição entre a terceira onda da biocatálise, já chegando nessa quarta onda da biocatálise, que é o futuro. Bom, para quem não está muito familiarizado, né, eu tenho falado bastante aqui na técnica de DNA recombinante, na produção dessas enzimas in-house, então a gente precisa lembrar do dogma central da biologia, onde o DNA, que está aqui no núcleo de uma célula, ele contém toda a informação necessária para a manutenção desse organismo, inclusive a informação necessária para a síntese proteica. O DNA, então, ele precisa sofrer um processo de transcrição pelo RNA, e é o RNA que é traduzido já no citoplasma para a realização da síntese proteica. Bom, de posse disso, o que significaria então, quais seriam as etapas elementares quando a gente fala em tecnologia do DNA recombinante? Eu vou partir de um micro-organismo ou de um organismo de interesse. Na primeira etapa, eu preciso fazer o isolamento do gene, então eu tenho todo um gene e eu preciso clivar, através do uso de enzimas de restrição, a parte ali do DNA responsável pela síntese da proteína que me interessa. Bom, uma vez que eu tenho, então, esse DNA de interesse já clivado, ele vai ser unido ao vetor de expressão, né? Gera-se, então, agora a minha molécula de DNA recombinante, que nada mais é que um plasmídio contendo o gene que me interessa. Na segunda etapa, realiza-se uma transformação, ou seja, esse plasmídio ele é inserido dentro de células de um hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser uma célula de Escherichia coli, Saccharomyces, enfim, existem diferentes células. A E. coli é a mais utilizada porque conhece-se bastante tem-se bastante informação sobre esse micro-organismo. E agora esses micro-organismos eles serão multiplicados, né, tanto em número de organismos quanto também no número de plasmídios no interior desse organismo. Uma vez que gera-se essa biblioteca de clones, eles precisam então ser triados, ser avaliados. Quais desses clones gerados contém o gene do meu interesse e qual clone é um clone negativo que não incorporou plasmídio. Faz-se então a separação desses clones de interesse e segue-se então para a última etapa, que seria a superexpressão do gene para a produção da proteína ou da enzima, no nosso caso, em quantidade suficiente para trabalhar, seja em escala laboratorial ou mesmo em escala industrial. Pensando então, será que eu vou fazer isso uma vez só, selecionei o meu clone e ele já está com as propriedades que me interessam? Muitas vezes não. Então, quando faz-se a seleção desse gene de interesse, muitas vezes nós temos que fazer esse caminho repetidas vezes. Então, o gene ele é selecionado, né? No exemplo anterior, eu simplesmente fiz a expressão de um gene que não sofreu modificação genética nenhuma. Mas pode ser, ou na maioria das vezes, é necessário que
que haja alguma diversificação genética por mutagênese randômica ou sítio dirigida. Então, faz-se uma diversificação genética, gera-se uma biblioteca de genes mutantes, esses genes são expressos, gerando agora uma biblioteca de proteínas mutantes. Esses mutantes, esses clones, eles são triados por processos mesmo, avaliados por processos de triagem ou de seleção. E aí eu tenho que analisar essas variantes que foram selecionadas. Se elas já estiverem com atividade, seletividade, robustez de interesse, ok, eu já tenho a minha enzima evoluída e não tenho e vou já seguir para a próxima etapa de reação com ela. Se ele ainda não está suficientemente bom, esse caminho aqui eu posso fazer vários ciclos até atingir a atividade de interesse. Dentro dessas estratégias, então nós temos as duas estratégias extremas, que seria a evolução dirigida, ou seja, essa mutagênese ela é randômica, né? Quais são as principais técnicas utilizadas para mutagênese randômica? Error-prone PCR, o gene shuffling, como eu tinha falado, permutação circular. Nesse caso, geram-se bibliotecas de mutantes com um número grande de indivíduos. No outro extremo, nós temos já um desenho mais racional, seriam as mutações pontuais. É uma estratégia muito interessante. Qual que é a limitação de trabalhar nesse extremo? Precisa-se ter bastante conhecimento da estrutura da enzima que se deseja trabalhar. Então, preciso ter conhecimento de informações de raio-x ou de RMN, fazer estudos de docagem por modelos de homologia. E nós temos aqui um ponto intermediário entre essas duas opções, né, onde nós podemos combinar as duas estratégias. E aí, por exemplo, o casting seguido de mutagênese sítio dirigida, desenvolvido pelo professor Hetz, é uma opção bastante interessante. E ainda temos aqui, nesse cantinho, o potencial para a construção, o que tem se feito hoje em dia, a construção de novas enzimas capazes de catalisar reações não naturais. Então, novas enzimas completamente desconhecidas da natureza. Quais seriam, então, as grandes diferenças entre a evolução dirigida e a evolução racional, né? Num esquema de evolução dirigida, então, partiu da enzima selvagem, passou por alguma das metodologias disponíveis de mutagênese randômica, e aqui, como eu falei, geram-se grandes bibliotecas de DNA mutante, que são transformados nas células, expressas, eles são triados, temos a enzima variante, e pode ser que sejam necessários vários ciclos até chegar no mutante de interesse. Quando nós temos o design racional, o que vai mudar é que nós teremos, então, mutações racionais e pontuais, e com isso geram-se bibliotecas de mutantes menores. Então, a escolha de vou trabalhar com evolução dirigida ou vou utilizar técnicas de design racional, vai depender muito também do que eu disponho, do conhecimento prévio para fazer o design racional, e se eu tenho condições de fazer, se eu tenho ensaios de triagem enzimática robustos e eficientes o suficiente para trabalhar com bibliotecas muito grandes, como é no caso da evolução dirigida. O exemplo que é o mais citado por todos, né, inclusive a Bruna também comentou no seminário, no webinar dela anterior, e que é o exemplo de sucesso na indústria, por isso mesmo ele é sempre citado, é o caso da parceria entre a Merck e a Codexis, que fez então a evolução de um biocatalisador para a produção da sitagliptina, que é o princípio ativo do medicamento Januvia, utilizado na diabetes do tipo 2, que em 2015 teve uma venda estimada em 6 bilhões de dólares e projeções para 2020 para 7,5 bilhões de dólares. Qual era a grande pergunta a ser respondida durante a parte de desenvolvimento desse projeto? O material de partida, essa cetona de partida, em geral, para trabalhar com transaminases, ômega transaminases, elas não aceitam 2 grupos volumosos aqui, laterais à cetona. Em geral,
precisa-se de um grupo volumoso e o outro grupo ele tem que ter um tamanho menor. Então, a Codexis partiu de uma estratégia onde ela combinou o design em sílico, evolução dirigida, baseado nos requisitos do processo, partiu de uma ômega transaminase, que era a conhecida, a famosa ATA 117 isopropilamina, e que apresentou baixíssima atividade, baixíssima ou quase nenhuma atividade para o substrato de interesse. E aí, depois de aplicar, então, várias estratégias, essas estratégias combinadas que eu mencionei aqui anteriormente, após 11 ciclos de evolução, essa enzima ela incorporou 27 mutações, e aí com isso observou-se um aumento de 75 vezes na atividade enzimática. Em relação ao processo, houve uma intensificação de processo, essa enzima ela tornou-se mais tolerante para trabalhar nas condições requeridas, tendo um aumento então da concentração de substrato que passou de 2 gramas por litro para 100 gramas por litro, a concentração do doador amino, a isopropilamina, de meio milimol para 1 milimol, o cosolvente, que era o DMSO, que eles tinham um grande problema com a solubilidade do material de partida, que aumentou de 5% para 50%, foi possível trabalhar num pH mais alto, 8,5, em temperaturas de 45 graus. Além disso, eles ainda, depois essa melhor variante, ela foi submetida a estudos de mobilização enzimática, escolheu-se uma matriz, então, que possibilitou o reuso e a operação dessa enzima por 200 horas em solvente orgânico sem perda de atividade. Esse catalisador, então, mostrou-se bastante robusto, formando produto de interesse, com excessos enantioméricos de 99,95% de excesso para o enantiômero R, que era o enantiômero de interesse, e essas alterações levaram a resultados significativos, pensando agora na rota de síntese como um todo e não exclusivamente a essa etapa biocatalítica que está sendo mostrada. E, no final, então, a Merck ela teve um aumento no rendimento global de 10% para 13%, que parece pouco, mas isso em escala industrial é bastante. 53% de aumento na produtividade, 19% na redução de resíduos totais, gerar menos resíduos hoje é uma preocupação muito grande. Houve a eliminação do uso de metais pesados, porque anteriormente essa reação ela era catalisada por ródio, eliminação dos custos de manufatura, não foi necessário mais utilizar reatores especializados, porque aqui trabalhava-se a pressões elevadas, e com isso, em 2010, a Codexis recebeu o prêmio Presidential Green Chemistry Award, que é um dos principais prêmios nesse cenário de química verde, de química sustentável, pelo desenvolvimento ou pela evolução deste biocatalisador aplicado nessa síntese. Outros exemplos interessantes de se trazer aqui, pensando então no potencial de modificação de enzimas, para aplicação em química orgânica, atualmente então nós temos esses exemplos clássicos de enzimas que foram modificadas para catalisar reações não naturais. Então, agora é possível fazer metástase de olefinas, utilizando estrepavidina com bons rendimentos. Nós temos também aqui a possibilidade de formações silício-carbono por enzimas do complexo do citocromo C, houve um engenheiramento, uma modificação das enzimas lá do complexo do citocromo P450, agora chamadas de P411, que elas são capazes de fazer reações de ciclopropanação, reações de desalogenação, mas por mecanismos radicalares. Então, nós estamos diante de um cenário agora onde é possível modular essas enzimas para catalisar as reações que nos interessam e não mais apenas as reações naturais conhecidas dentro do metabolismo microbiano. Muito se pergunta sobre qual é a melhor estratégia para fazer a diversificação de biblioteca de mutantes. E nem sempre isso é uma resposta direta. A mutação sítio-dirigida é a melhor que uma outra técnica. Então, aqui tem uma sugestão de um guia, onde faz a primeira pergunta. É o primeiro ciclo de diversificação?
Se foi, quando eu digo de diversificação genética, se foi o primeiro ciclo, essa enzima foi completamente caracterizada do ponto de vista estrutural? Se foi, então vale a pena trabalhar com mutação por saturação guiada pela estrutura, nesse caso, ou bibliotecas computacionais focadas, que é gerado um número menor de indivíduos para se trabalhar. Mas se o caso é não é o primeiro ciclo de diversificação, então pode-se considerar estratégias de recombinação. Se a enzima não foi estruturalmente caracterizada, então surge um novo impasse, né? Há alguma informação filogenética disponível? Se sim, pode-se optar por shuffling de família ou design por consenso, ou se não, então eu tenho que pensar nos esforços necessários para os ensaios de seleção ou os ensaios enzimáticos de alta eficiência. Se eu tenho uma robustez não muito alta, se esse esforço vai ser baixo, eu preciso de uma mutagênese focada, porque aí será gerada uma biblioteca menor. Mas se a resposta for não, eu disponho, por exemplo, de plataformas robotizadas, pode-se pensar em mutagênese aleatória. Então, essa seria uma sugestão, mas, porém, é discutido isso aí. Não existem estudos sistemáticos, deixa eu voltar aqui nesse slide, não tem ainda estudos sistemáticos sobre essas diferentes estratégias para poder fazer uma comparação justa. Qual das técnicas é melhor? O grupo do professor Retes vem trabalhando com isso há uns 10 anos, mas para uma enzima específica, mas não há grandes dados da literatura para que nos dê uma resposta bastante confiável. Pensando agora, já caminhando para o fim do nosso webinar, pensando na produção em escala comercial, né? O que tem que se levar em consideração, além da seleção da enzima e do micro-organismos de interesse? As metodologias de produção. Nos laboratórios de biocatálise, a maioria deles trabalha com a parte de fermentação submersa para a produção da enzima, mas existem muitos grupos trabalhando com a parte de fermentação semissólida, então esse aqui é um ponto que tem que ser estudado. Qual processo de fermentação vai levar a uma maior produção da enzima que me interessa? Metodologias para o aumento da produção, então o uso de indutores enzimáticos, meios de cultivos especializados para que essa fermentação induza a produção da enzima de interesse em maior quantidade. Os processos downstream, como é que eu vou recuperar essa enzima do meu caldo fermentativo, e se é para comercialização, qual será a formulação para que essa enzima esteja estável em tempo de prateleira, né? Um tempo adequado. Não dá para ter uma enzima tão instável que não dure, por exemplo, nem 2 meses. Se a gente vai pensar nisso, então, enzimas extracelulares, elas são preferíveis às enzimas intracelulares, porque uma vez que as células tenham sido separadas do meio de cultura por centrifugação ou microfiltração, a gente parte, então, se ela foi expelida para o meio extracelular, esse meio de cultura sem células agora e contendo a enzima, ele pode ser concentrado e aí essa enzima vai ser purificada ou não, dependendo da aplicação. Mas a maioria das enzimas, elas são intracelulares, então, quando faz essa etapa de separação do caldo reacional para as células, é necessário, então, a partir das células, realizar a lise dessas células, fazer as etapas de clarificação, inibição das proteases, e aí concentrar a solução enzimática e seguir para purificação. Bom, ainda nós temos que levar em conta aspectos, se é melhor trabalhar com células íntegras ou com as enzimas isoladas. Será que eu então tenho a superexpressão de um gene numa E. coli produzindo uma enzima X, eu vou trabalhar com a célula dessa E. coli, ou é melhor eu seguir com o isolamento da enzima? As células íntegras, elas apresentam vantagens, principalmente quando a reação necessita de cofator, né? E ela pode ser mais barata e conveniente para se trabalhar. Em contrapartida, em geral, as células, as concentrações de reação são menores, em geral de 1,5 a 5 gramas por litro, e como eu falei anteriormente, poderia haver formação de subprodutos. Enfim, quando opta-se por trabalhar com enzimas isoladas, eu já posso trabalhar em concentrações maiores. Esse processo é mais limpo, mais eficiente, sem formação de subprodutos,
Mas se é uma reação de óxido-redução, precisa pensar então em sistemas eficientes para reciclagem de cofator para que isso não onere muito o processo final. Lembrando que se for trabalhar com células íntegras, essas células elas têm que pertencer ao status GRAS, né, que são cepas ou micro-organismos reconhecidamente seguros. Não é possível trabalhar com micro-organismos, com células íntegras de micro-organismos, por exemplo, patogênicos. Entre um biocatalisador livre e um biocatalisador imobilizado, quando nós temos as células ou as enzimas imobilizadas, há possibilidade de reuso, o que é bastante interessante do ponto de vista econômico. Pode haver aumento da estabilidade, isso não é uma relação direta que se houve uma imobilização há um aumento de estabilidade, mas pode acontecer. É mais fácil, sem dúvida, a separação do catalisador do produto para seguir para as etapas de downstream. Pode facilitar o desenvolvimento de cascatas enzimáticas e o uso de sistemas em fluxo contínuo. A principal desvantagem é que vai acrescentar um custo no processo, pode afetar a atividade ou a seletividade da enzima e a gente tem que pensar nas questões relativas à difusão do substrato para o sítio ativo. Enfim, então pensando nas perspectivas, né, nessa parte de obtenção, do desenvolvimento e obtenção das enzimas para uso em biocatálise, quando opta-se pela engenharia de proteínas, é interessante sempre pensar quais são, lá no comecinho, quais são os requisitos do processo. Né, melhorias nas ferramentas de análise de bioinformática são necessárias ainda, principalmente porque as bibliotecas estão ficando cada vez maiores, então sem bioinformática não é necessário dar o próximo passo. Ensaios de ultra alto desempenho bastante robustos e que haja um bom planejamento das rotas enzimáticas através de análises retrosintéticas. Já olhando mais para um ponto de vista comercial, né? Quem for trabalhar nessa área aí precisa então dominar as técnicas ou as triagens de enzimas novas ou enzimas que foram otimizadas, como melhorar a produção dessas enzimas nos meios de fermentação, como realizar bons métodos eficientes e mais baratos de purificação de enzimas em larga escala. A purificação ainda é uma das etapas que mais agrega custos ao produto final. Quais são as formulações dessas enzimas, as questões com as autoridades regulatórias, né? Cada país tem as suas leis vigentes sobre como trabalhar ou não com esses materiais de fontes biológicas. Enfim, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu deixo aqui algumas referências que não foram citadas, algumas foram citadas, outras não ao longo do webinar. E agora eu estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida ou algum comentário. Bom, então a professora Arlene fez um comentário aqui que para a discussão final seria interessante aprofundar a questão das sondas. Hoje se fala bastante sobre ensaios label-free que não requerem as sondas. E essa é a tendência. As sondas, elas são boas porque pode-se trabalhar então com medidas de fluorescência e você consegue avaliar um grande número de... os ensaios por fluorescência, né, as leituras das microplacas, são mais rápidas quando comparados, por exemplo, com as técnicas cromatográficas. Mas o uso da sonda ele é um gargalo, porque o que acontece? Qual é a questão das sondas? Ela tem uma estrutura, em geral, naquele caso que eu apresentei ali da umbeliferona, em geral, a estrutura da sonda ela é muito diferente, ou ela pode ser muito diferente da estrutura do substrato real, que é aquele substrato que eu tenho interesse do meu grupo de pesquisa ou de aplicação industrial. Então, o que pode acontecer é você selecionar enzimas ou micro-organismos que tenham bastante atividade e seletividade para aquela estrutura, para aquele arcabouço da sonda, e depois, quando vai empregar o substrato real, aquele HIT que foi previamente selecionado, ele não apresenta atividade. Isso tem sido bastante relatado na literatura. Então, optar por sistemas que sejam livres de sonda, eles são mais eficientes, porque aí realmente você vai estar
avaliando se aquele micro-organismo ou aquela enzima ela é capaz de catalisar a reação daquele substrato específico. Mas aí, para isso, eu preciso, então, pensar em gerar... é sempre um compromisso. Se eu tiver bibliotecas muito grandes, se a minha técnica de diversificação genética for uma mutação aleatória, sem sombra de dúvida, serão geradas bibliotecas grandes e aí fica comprometido o uso de sistemas que não sejam com sondas, porque vai desempenhar bastante esforço. A indústria tem usado principalmente cromatografia líquida ou gasosa, e aí então precisam do desenvolvimento de colunas mais eficientes, métodos eficientes, que a gente faça os ensaios aí num tempo mais curto. Não sei se esclareceu, se foi o suficiente. As sondas são uma opção, mas trabalhar com substrato real ainda é a melhor opção. Bom, então, se não há mais nenhuma dúvida, obrigado pela atenção de todos. Espero encontrá-los em breve.